Saudações a todos os telespectadores e sejam bem-vindos a mais um programa informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, ligado a situações criminais que foram registradas ao longo do final de semana. A Polícia Nacional traz um registro de 71 casos criminais, onde manteve-se de igual ao final de semana transado. Para crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 37 casos criminais, tendo assim aumento de 5 casos. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde teve um registro de 12 casos criminais, apresentando assim aumento de 7 casos. Crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo aumento de 1 caso. E crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou, durante o final de semana fim, 10 casos criminais, tendo assim aumento de 1 caso. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 12 casos criminais, Mesoche 2 casos criminais, 1 caso para Cantagalo, 5 para Lobata, 6 para Cauê, 4 para os comandos distritais de Lembá e o comando da região autónoma de Príncipe, portanto, e 3 na unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, foram registradas ao longo do final de semana 25 casos criminais, apresentando assim redução de 9 casos. O destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais, tendo redução de 3 casos. Comparativamente, para esta tipologia criminal, crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou, portanto, no Comando Distrital de Água Grande, 6 casos criminais, 3 para Mesoche, 1 para Cantagalo, 5 para Lobata, 4 para os comandos distritais, portanto, de Lembá e o comando da região autónoma de Príncipe e 2 na unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo do final de semana findo, a Polícia Nacional registrou 9 casos criminais, tendo assim aumento de 4 casos. Durante este final de semana, com destaque para crimes de alteração de ordem pública, onde teve um registro de 6 casos. Portanto, a Polícia Nacional faz menção a este tipo de crime que normalmente não se registra grandes números, mas durante o final de semana findo, a Polícia Nacional registrou um número considerado e também efetuou detenção. Portanto, totalizando os crimes que deram entrada nos comandos, 71 casos a nível nacional durante o final de semana. A nível de detenção, a Polícia Nacional efetuou, portanto, 32 casos de detenção, portanto, 32 detenções, tendo aumento de 11 casos face à comparação com o final de semana transado. Destaque para crimes de violência doméstica, onde foram efetuadas 4 detenções, tendo aumento de 3 casos. Crimes de furto, a Polícia Nacional efetuou 9 detenções, apresentando assim aumento de 3 casos. Crimes de ofensas corporais, foram efetuadas 2 detenções, tendo aumento de 2 casos. Como já havia referido, portanto, crimes de desobediência, a Polícia Nacional efetuou 5 detenções e crimes de desordem pública ou alteração de ordem pública foram efetuadas 7 detenções. Normalmente, estes 2 tipos de crimes não se registra grandes números nem detenções, mas ao longo do final de semana, a Polícia Nacional registrou, portanto, já situações com alguma relevância. Portanto, a Polícia Nacional faz menção, portanto,
onde decorreu algumas atividades não só desportiva, como também da festa padroeira, e, portanto, foi os dois locais onde se registrou crimes de desobediência e alteração de ordem pública. Acerca de segurança rodoviária, a Polícia Nacional, ao longo do final de semana, registrou 9 casos de acidente de viação, apresentando assim aumento de um caso. Portanto, acidente de atropelamento foram registrados 3 casos, tendo aumento de 2 casos. Acidente de colisão foram registrados 3 casos, tendo aumento de um caso. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou também 3 casos, tendo assim redução de 2 casos. Curiosamente, os 3 tipos de acidente foram registrados 3 casos. Como consequência desses casos de acidente de viação registrada pela Polícia Nacional, a Polícia Nacional registrou 10 casos de ferimentos ligeiros e 8 casos de danos materiais. Portanto, desses casos de acidente não são casos alarmantes, são casos que normalmente se verifica nas nossas vias. A Polícia Nacional, de certa forma, irá continuar a manter a sua presença policial, ainda mais com a entrada dos novos quadros. Portanto, irá dar mais suporte, bagagem a esta força policial, de forma a levar a sua presença nas vias, de forma que possamos ter o controle dos casos de acidente de viação que se verifica dia a dia. A nível de situações criminais, a Polícia Nacional também não se registrou grandes situações, são situações que se verificam dia a dia, alguns casos de ofensas corporais, portanto, não são situações alarmantes. Portanto, a Polícia Nacional traz uma situação em que um senhor de 44 anos de idade, na localidade de Guadalupe, distrito de Lobata, caiu de uma fruteira e teve lesões ao longo do corpo. Desta situação, o senhor foi socorrido ao hospital, portanto, local, centro de saúde, para intervenção médica. Portanto, são situações que a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana. Também, a Polícia Nacional registrou festa padroeira este final de semana na localidade de Aguarós, distrito de Água Grande, portanto, onde toda a operação levada a cabo teve sucesso, portanto, não se registrou grandes situações. Situações que se registram são situações normalmente que se verifica, nada de alarme, nada que pudesse alterar qualquer plano de operação da Polícia Nacional. Portanto, a Polícia Nacional aproveita também para parabenizar a comissão organizadora da referida festa, uma vez com uma boa organização, é o mote, é o ponto fulcral para, de certa forma, ter o objetivo desejado de qualquer atividade. Portanto, nos recintos desportivos, portanto, também se verificou jogos referente à Taça de Santo Tomé. Portanto, onde decorreu num clima de festa, a Polícia Nacional, mais uma vez, aproveita para apelar a todos os amantes do desporto, quando deslocam aos recintos desportivos, que continuem a demonstrar o comportamento ordeiro que se verifica e está a se verificar durante os jogos. Portanto, são algumas das informações registradas pela Polícia Nacional ao longo do final de semana, não esquecendo o sábado, que também foi o 1º de junho, o Dia Internacional das Crianças, onde a Polícia Nacional, com seus efetivos, estava presente de forma a dar o suporte, a fazer com que o 1º dia de 1 de junho, Dia das Crianças, pudesse correr num clima de festa, onde se verificou a alegria de muitas crianças. Portanto, a Polícia Nacional esteve presente para, de certa forma, transmitir o sentimento de segurança que se
normalmente verifica em São Tomé. Portanto, são essas algumas das informações recolhidas ao longo do final de semana pela Polícia Nacional. Agradecemos a atenção dispensada, portanto, voltamos na próxima edição.